Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira a gente vai bater mais um papo aqui sobre o mercado. Houve muitas notícias aí ao longo da semana, a principal dela foi a possível saída do Paulo Guedes, que não se concretizou, mas a equipe econômica aí embaixo aí do Paulo Guedes, os principais assessores acabaram saindo e isso ocasionou muita volatilidade no mercado, né? Então o Jean vai explicar um pouquinho pra gente como que isso interfere na Bolsa de Valores, né? Esses ruídos, vai falar um pouquinho pra gente. E aí, Jean? Eu acho que o importante é a gente também lembrar de que em outubro tinha sido um mês excepcional, a gente vinha crescendo bastante no volume de investidores internacionais, a gente já tinha chegado por volta aí de 11 bilhões de reais alocados, a gente chegou a observar aí a Bolsa batendo de novo, né, nos 107 mil pontos, depois repicando até os 114, foi um momento de otimismo, muito reflexo desses investidores. E tinha diminuído um pouco a pauta de ruído, a gente estava bem mais olhando para a inflação, se havia chuvas, né? As commodities também tinham dado uma arrefecida nos preços, só que agora volta o cenário político a falar mais alto e deixando aí, né, esses momentos de temor. O que é importante a gente saber dentro desse cenário, né? Um dos primeiros pontos foi que o Bolsonaro, ele forçosamente acabou declarando ou deixando ali escapar, junto com outras pessoas do Centrão, meio que um acordo para fazer com que o novo Bolsa Família pudesse chegar, ou pelo menos o programa de incentivo pudesse chegar a R$400, aonde R$100 estariam fora do teto, né, dos gastos que já eram previstos. Isso podia gerar até uma despesa de 140 bilhões para o próximo ano, fora da pauta do orçamento. Tudo isso poderia ser aprovado através de medidas provisórias, o que não geraria, por exemplo, um caso necessário de impeachment, porque estaria fora de um contexto, mas economicamente isso seria um rombo muito grande, da onde o Brasil não teria, pelo menos ali dentro das pautas já traçadas, da onde tirar. Faltaria recursos para outros tipos de investimento, e esse temor todo, com uma expectativa também de criação de novos impostos para justificar essa nova rodada, né, de incentivos, fez com que o mercado amedrontasse bastante. Isso gerou, né, uma demandada muito grande da saída da equipe econômica, né, as pessoas que estavam ali abaixo do Guedes, porque já não faz mais sentido, né, eu brigo tanto para poder conseguir fazer com que o Brasil possa fechar um orçamento, e aí a gente toma uma medida popular, né? O presidente toma uma medida popular, e aqui em momento nenhum a gente precisa traçar, né, se é certo ou errado, né? Se a gente vai olhar para o lado social, lógico, esse aspecto social, sim, ele tem essa conotação, as pessoas precisam desse tipo de ajuda, mas se a gente vai olhar para o lado econômico, estourar um teto de gastos fica muito complicado para o país honrar suas dívidas, né? O país pode passar da calote, correr um sério risco fiscal, enfim. Então, em momento nenhum a gente quer colocar isso na balança, né? A gente está aqui para analisar mais em termos econômicos. Então isso tudo fez com que saíssem lá, né? O próprio secretário do Tesouro largou o cargo, deixou, outros foram convidados e também já sinalizaram que não tem interesse porque há uma incompatibilidade do que é certo para ser feito ou o que está sendo feito para agora. E além disso tudo, né, hoje de manhã também acho que tomou uma acidez muito forte, o mercado tomou uma acidez muito forte, muito pautado também na ideia de que, já que todo mundo saiu, Guedes vai junto. Pelo visto isso acalmou, né? Também surgiu o boato de que podia sair no final do pregão para que pelo menos a bolsa pudesse melhorar e durante o fim de semana eles pudessem arrumar. Mas durante o dia a bolsa já foi indo lá para baixo, né? A bolsa chegou de novo a bater 4%. O mercado estava precificando que o Guedes ia sair, né? O estresse foi bem grande, chegou a bater quanto? 102 mil pontos, que é muito baixo para a Bolsa de Valores. Isso aí, foi uma bolsa que, quantos acho que 4, 5 mil pontos a gente chegou a desvalorizar durante o dia. Então, quer dizer, é degradante demais, eu acho que isso tudo é bem complexo. Colocar, né, toda essa pauta política à frente da economia é uma situação, principalmente para mercados, bem complexa, né? E cada vez vai ficar mais difícil do Guedes conseguir reformular uma equipe econômica para terminar o mandato do Bolsonaro, pelo menos este, com toda a pauta liberalista, né, com toda a parte econômica muito mais evoluindo, desobstruindo reformas e etc. E agora eu vou perguntar para o Danilo, né? A gente falou bastante do impacto que os ruídos
políticos têm na Bolsa de Valores e na economia, mas como na prática a gente pode fazer para se proteger, né? Que a gente viu taxa de juros subindo, o dólar também para as alturas chegou a bater 5,70 no dia de ontem, agora no final do pregão acabou caindo um pouco, mas para o investidor, o que dá para fazer? Comprar dólar? O que você faz para os seus clientes aí? Exato, a melhor forma da gente se proteger dessa volatilidade da Bolsa, né, é diversificar a carteira, né, através de uma diversificação geográfica, né. O dólar é o mais conhecido de todo mundo, né, mas hoje na Bolsa a gente tem outras alternativas, como criptomoeda, o Hash11, através do China 11, né, que são ETFs, né, uma forma de você diversificar também. O China 11 é bem legal, né, porque ele expõe ali o investidor à economia chinesa, né, são as principais. As maiores ali, as 500 maiores, se não me engano, as 500 maiores empresas ali da China. A gente também tem um canal no YouTube onde eu faço as lives aí às 17 horas e se você puxar lá, né, eu venho falando diariamente, pessoal, olha o dólar, né, na casa, quando ele estava ali na casa dos 5,30, 5,40, eu falei, olha, toma cuidado com o dólar, né, o cenário é um cenário de turbulência, é um cenário incerto, né. É para onde todo mundo corre, né. Exato. No final das contas. Exato, né, então assim, o investidor também, o pequeno investidor, ele tem que diversificar a carteira, né, porque o que o grande investidor faz? Ele vai tendo uma dinamicidade da sua carteira de acordo com o cenário econômico. Então, quando o grande investidor, né, o big player, ele olha e fala assim, poxa, o cenário está incerto, inflação, ruído político, ele começa a correr para o dólar, né? E adicionando isso que o Jean falou, né? Ontem a gente teve a parada de negociação do Tesouro Direto durante a tarde, né? Então a volatilidade foi tão grande, né? Hoje, dia 22, sexta-feira, mas ontem, na quinta, dia 21, quando a Bolsa estava caindo ali praticamente 4%, o Tesouro parou as negociações à tarde por um período, porque a volatilidade foi... Uma espécie de circuit break do Tesouro, Exato. né? Então, o que aconteceu? Os investidores saíram da Bolsa e foram para o Tesouro, né? Então, teve um volume muito grande, então teve aí essa parada aí de negociação por um período, né, no Tesouro. Então, acredito que a melhor forma é a gente diversificar. E lembrando que assim, né, o Tesouro, ele é o ativo mais seguro do país, né? Sempre quando você traz uma métrica de análise de investimento, você tem sempre o risco zero. Globalmente o risco zero é Estados Unidos, o Tesouro americano, mas nacionalmente o nosso risco zero é o Tesouro Nacional. E o que é importante a gente falar, a gente até falou, já citou já em outras ocasiões por aqui, é que a renda fixa não é tão fixa, né? E o Tesouro ele não é tão líquido quanto todo mundo imagina. Então tomar bastante cuidado, porque nesses momentos de estresse, e aí eu até recapitulando o que você falou referente à quinta-feira passada, né, que foi um momento de estresse e o Tesouro travou, durante a pandemia, por exemplo, o Tesouro chegou a ficar 5 dias sem ninguém conseguir aplicar ou resgatar o seu capital, né? Então tem muita gente que faz ali as suas reservas de emergência no Tesouro, mas é importante entender que a reserva de emergência pode vir durante um caos e o Tesouro ele tem essa dinâmica de no meio de um caos ele travar por momentos também indeterminados o nível de resgate. Durante a pandemia, mais uma vez, ficaram 5 dias, uma semana quase que inteira, sem os investidores poderem alocar ou resgatar o capital alocado. O que eu acho legal também, falando de proteção, né, a gente fala bastante de dólar, né? Acho que assim, é o mais comum aí, que as pessoas mais conhecem, mas poucos colocam em prática, né? Então, aqui no escritório a gente já vem falando faz tempo de ter uma parcela da carteira do cliente exposta ao dólar. Tem diversas maneiras de você fazer isso. Você pode, através de fundos de investimentos, né, somente atrelado ao índice do dólar, então vai acompanhar essa movimentação, porque é uma forma de você se proteger de um risco aí, macroeconômico, né, um risco global, uma crise potencial que pode acontecer, mas também da inflação, porque a nossa economia ali do nosso dia a dia está muito atrelada à variação do dólar. A gente tem N exemplos aí, o mais que está aí na mídia, aí, a própria gasolina, né, está atrelada ao preço do dólar, o preço da carne também está atrelado à variação da commodity, né, da proteína animal, e a gente tem vários outros exemplos. Então é importante o investidor colocar ali 5%, até 10%, né, algum valor nesse sentido, para se proteger da variação da inflação. Isso é muito importante também. E daqui para frente, como é que você vê o cenário para os próximos meses? Apesar de tudo, né, a Bolsa está trabalhando em patamares baixos, né, chegando próximo dos 100 mil pontos, e é o que a gente sempre fala, né, você tem que comprar quando a maioria está querendo vender. Pode parecer ali o contraproducente, mas é uma verdade no fundo, né? É difícil, mas pode ter boas oportunidades também. Adicionando uma pergunta que o Lucas está
falando também, teve também o auxílio para os caminhoneiros, né? Exato. Que isso vai impactar também no teto, enfim, tá nesse, vai furar o teto, não vai fazer um teto pro teto, né? Como é que isso aí vai impactar? Adicionando essa pergunta que o Lucas. Primeiro que os caminhoneiros, a princípio, eles, num primeiro momento, eles recusaram, né, o auxílio. Eu vi depois no final da noite que eles recusaram o auxílio, que eles não queriam, né, um cala-boca de R$400, eles queriam uma solução definitiva para o problema, né, porque isso já é um problema que perdura desde a greve dos caminhoneiros de 2018. Muitas das coisas que foram colocadas na mesa para que houvesse ali a ruptura da greve não foram efetivadas, então eles lutam de novo pelos seus direitos. Isso aí também também é uma situação bem complexa, né, e bem complicada de se debater, porque assim, a gente sabe que, cara, existe um nicho de caminhoneiros no Brasil muito grande. Os caminhoneiros, eles são os patriarcas da família, eles são geradores de receita, mas também a gente fica muito vítima disso porque a gente não tem alternativas de logísticas mais baratas, como ferrovia, hidrovias, etc. Mas enfim, a princípio houve ali a não aceitação por completo, tá? Eles querem efetivamente de que as coisas sejam solucionadas e a gente precisa ver até aonde isso pode impactar, né? R$400 para 750 mil caminhoneiros pode ser um déficit fiscal, mas a exigência deles pode ser alguma coisa muito maior. E se a gente parar para pensar também, R$400 não enche um tanque de um caminhão, digamos, um Scania aí, né? E assim, falando dessa situação de baixar preço de diesel, baixar preço de gasolina, na minha opinião, a única coisa que está na mão do governo, né, do tanto federal quanto estadual, é baixar imposto. Porque de resto, o que impacta no preço da gasolina são duas coisas principais. É o dólar e o petróleo, que não está na mão de ninguém aqui. Exatamente. Então tem que baixar imposto, é a única coisa que são vai... duas coisas que juntos, pelo menos os últimos Só 30 subiu. dias só subiram. É muito complicado. Agora, trazendo já a outra pergunta, né, do que a gente está esperando, a gente já, acho que é a terceira ou quarta que a gente está gravando aqui, em vários momentos até juntando duas perguntas, né, como quais são os ativos que a gente pode se proteger contra a variação cambial e qual é o próximo cenário. A gente falou bastante sobre câmbio. E aí, uma das alternativas para câmbio era BDR, né? Então, você pode investir em empresas americanas. Se você comprar através de BDR, você ainda é beneficiado pelo aumento do dólar. E aí, o que eu acho que é o seguinte, que agora está no momento da gente dar uma avaliada nesses BDRs, porque tem BDR que cresceu muito, teve muita valorização pelo esse crescimento cambial. Se a Bolsa Americana der uma estabilidade... Tá lá nas máximas. Exatamente, né? Se você pegar o IVVB, que é o SP 500 500. dolarizado aqui no Brasil, que é um ETF que você pode comprar também para se proteger, cara, chegou e rompeu as máximas históricas. Então, esses ativos agora, por exemplo, não é um ativo de seleção onde eu vou comprar direto, eu vou dar uma segurada, não desacreditando na economia americana, mas é muito mais acreditando de que uma calmaria aqui no Brasil possa chegar, e essa calmaria pode diminuir um pouquinho o dólar, pode jogar o dólar de uns 5,70 para 5,20, então a gente tem uma realização de 3, 4, 5%, isso pode impactar um pouquinho nas BDRs. Então, para agora, de imediato, eu não compraria. A gente conversou aqui antes de começar as lives que existem pelo menos 3 ou 4 setores que ainda são muito dúvida por conta da taxa de juros. Estão apanhando demais, né? Que está apanhando muito, que tem ativos muito baratos, que são os setores varejistas, a tecnologia, as construções civis. Esses setores, eles estão muito baratos, eles estão muito acessíveis, mas o investidor, ele precisa entender de que se vier mais duas grandes porradas aí de altas na Selic, ou a curva de juros começar ainda disparando por conta de ruídos, esses ativos eles ainda vão sofrer. Porque são ativos diretamente ligados a principalmente PIB, né, crescimento econômico e taxa de juros. Duas coisas que a gente está em dúvida aí se a taxa de juros subindo é uma certeza, né, que deve continuar. E crescimento ainda é incerto, né? Então... É isso aí. Mas eu acho que um setor que historicamente sempre foi beneficiado, né, com a alta da taxa de juros, sofreu bastante recentemente, são os bancos. Então, acho que tem alguns banquinhos que dão para comprar. O petróleo ainda se manteve ali em bons patamares que ainda geram um resultado interessante para as empresas. Tiveram algumas empresas também que não Petrobras, porque é do governo e sempre quando tem um ruído político ela sofre mais, como Prio, 3Rs, né, que é a RRP, elas também tiveram ali alguns déficits, então pode ser uma oportunidadezinha. Eu acho que agora, no curtíssimo prazo, pode dar uma alternativa, uma probabilidade. E se você estiver inseguro de comprar alguma coisa, né, ou diversificar a carteira num portfólio mais amplo, olha para o Bova11, né?
Aí, meu amigo, eu te devolvo uma pergunta, né? Será que não valeria aqui para os nossos amigos, parceiros, clientes e telespectadores uma trava de bova de alta aí para poder tirar uma onda nesse cenário de curtíssimo prazo? O que o Jean está falando aqui é trabalhar com as opções, né? É uma alternativa. Quando você tem um cenário aí que já caiu, já derreteu bastante, ele pode ter aí o que a gente chama de um pullback, né? Uma volta aí a partir desse momento mais baixo, você utilizar ali as opções, no caso de bova, né? Fazer uma trava ali comprando as opções, comprando e vendendo opções, as calls, né? E você pode ter um ganho bem significativo com um gasto ali, com um custo bem pequeno. Pode ser realmente uma alternativa interessante. Sabendo que é uma operação com risco elevado, você pode acabar, ali o valor que você investe, você pode acabar perdendo o valor de 100%, mas você pode ter ganhos aí bem exponenciais, ali, mais 100%, 200%, dependendo da maneira que você montar. Pode ser uma estrutura bem interessante de se montar assim nesse cenário. Aí eu acho que é uma situação que seria bem interessante para... mas acho que seria interessante, né, para às vezes conversar com um assessor mesmo, né? Ou alguém que tem bastante experiência, um assessor para ver qual é o nível da carteira que pode ser envolvido dentro de um projeto de opção, para poder aí pelo menos amenizar um pouco as dores, né, expor um pouquinho o capital a um nível de volatilidade um pouco mais intensa, mas com um cálculo de risco e retorno mais ajustado. E você falou das opções, assim, tem diversas maneiras de você trabalhar diversos cenários. A gente tem um clube de investimentos que a gente discutiu justamente como se proteger num cenário. Isso foi semana passada ou retrasada, e a gente quis se proteger de uma possível queda aí do BOVA, né, do Ibovespa e da Petrobras. Estava ali na casa dos 29. O que a gente fez? A gente comprou put, só que para o ano que vem, uma put mais longa, com strike, né? Quem conhece um pouquinho sabe o que eu estou falando, que é o preço ali que você está se determinando a vender o seu papel, na casa dos 24, 25. E essa semana realmente vem caindo Ibovespa, e essas puts elas estão se valorizando e fazendo esse efeito aí de proteção da carteira. Então são maneiras aí que você tem também de se proteger um pouco de cenários de queda, né, que a gente está observando agora. Então fale com o seu assessor aí, pode ter algumas alternativas aí bem interessantes. Então tem oportunidade na bolsa caindo e subindo? Sempre tem, né? Tem gente que gosta de trabalhar, o Jean gosta muito de trabalhar vendido, né? Faz as operações dele aqui no escritório com muita venda, né, de ações, claro, sempre estudando o gráfico ali, o cenário econômico, mas é uma possibilidade, né? Você pode fazer o long short também, né, que é comprar e vender ao mesmo tempo dois papéis diferentes. Como é que você vê também esse cenário? Aí são operações um pouco mais especulativas, né? A gente entra, para quem fica em frente ao computador o dia inteiro, né, a gente sempre fica tentando pegar algumas oportunidades, né? E aí a gente consegue, através dos movimentos financeiros e preços e etc, a gente consegue pré-determinar qual vai ser um movimento, né? Pelo menos para o dia seguinte, 2 dias, uma semana. E aí baseado nisso a gente vai montando algumas operações. Então existe a operação de aluguel de ações, né? Que é você vender sem ter o papel para recomprar mais barato. Para a bolsa não difere se você vai vender a 30 e comprar a 25 e ganhar os seus 5. Para a bolsa você encara de que é a mesma coisa, você comprar a 25 e vender a 30. Não importa a ordem, né? E aí normalmente a gente faz essas operações. São operações que a CVM proíbe, né, de que nós assessores possamos fazer na conta de clientes, mas eu acho que seria interessante você investir num curso e aprender um pouco mais, caso você seja autônomo para fazer isso. E aí, nesses momentos de muita volatilidade, gera muita possibilidade de você criar, né, muitas estruturas de investimento para tirar benefício para você tirar benefício literal, né, de ganhos reais de uma queda da bolsa, ou simplesmente para você proteger o seu patrimônio contra uma queda grande. Então, eu tenho uma carteira montada, eu vendo um determinado ativo que tem um beta agressivo quanto o Ibovespa, se elas caírem junto, quer dizer, eu ganho no vendido, perco na carteira e fico empatado. Então tem várias possibilidades de fazer esse tipo de estrutura, tanto com ativos, ETFs, etc, né? Mas aí, o que é bem importante é só você colocar na mesa, né, todas as alternativas para você cutucar quem está assistindo esse vídeo e fazer com que essa pessoa ela crie a convicção de que ela precisa estudar, né? Comprar uma ação não é pegar carona numa alta para ter uma rentabilidade.
Vender uma ação não é acreditar que o Brasil tá ruim e que o mercado vai desabar e tudo vai acontecer daqui para frente. Às vezes vem um otimista para a semana que vem, um cara tá vendo esse vídeo, abre a posição lá, vê uma ação que tá subindo 5, 6%, vende, a ação no final do dia acaba subindo 18%. Uma perda ilimitada, né? Não, e a venda, ela tem um viés aí que ela é a operação mais arriscada da bolsa, porque quando você compra um papel, o mínimo, né, vamos falar assim, que ela pode chegar é a zero, né? Ela acabar, você perdeu, colocou 100 reais, ela vai chegar a zero, você perdeu 100 reais. Agora, quando você vende e esse papel, ao invés de cair, ele começa a subir, a sua perda, ela é alavancada, porque ele tem a possibilidade de subida infinita, né? Então, de 100 vai para 200, para 300, para 400, então multiplica ali o valor que você investiu, a sua perda vai ser muito maior, né? É isso. Por isso que eu acho que o caminho é esse, né? Você pode fazer todas as operações, você pode se tornar um investidor mais bem qualificado dentro desse meio, mas sem estudo, sem dedicação, sem tempo de tela, sem você investir num curso, dificilmente você vai ser vencedor. Você vai ser um caçador de oportunidades enquanto o mercado for a favor das suas operações. Quando o mercado mudar, você vai ser um eterno perdedor. Então, se dedique, estuda um pouquinho, aprende um pouco de opções, aprende um pouco de estratégia, aprende um pouco de leitura de fluxo, mercado, análise. Cara, é por isso que assim, muitas coisas aqui dentro do escritório dão certo, porque a gente está numa mesa e nessa mesa sempre é debatido sobre as possibilidades de onde o mercado vai, para onde... Então, os enredos, as conversas, elas sempre predeterminam muita coisa e ajudam a gente a se posicionar, né, coerente com o mercado. Mas, se alguma coisa der errado, aonde é o eject? Aonde a gente para? Aonde é a saída, né? Exatamente. E o Danilo, ele tem feito aí lives todos os dias no canal do YouTube, fazendo uma análise aí das principais ações do Ibovespa e comentando as notícias do dia, né? Como é que é, Danilo, que você tem feito aí? Então, diariamente no canal, né, a nossa escola Aprende em Vista tem um canal no YouTube, né? Diariamente eu entro às 17 horas ao vivo, né? Então eu falo ali das principais notícias que foram relevantes durante o dia, faço análise rápida ali de algumas ações e venho batendo nessa tecla, né, Lucas, diariamente. Pessoal, olha o dólar, né? Eu venho fazendo as lives e eu venho falando da alta do dólar desde quando o dólar estava 5,40. Hoje o dólar chegou a bater 5,70, né? Com a calmaria do mercado, depois que o Bolsonaro e o Guedes fizeram as pazes. Dia do fico. O Bolsonaro e o Guedes fizeram as pazes, o dólar recuou ali a 5,60. Mas assim, é uma leitura interessante, né? Claro que a gente não consegue fazer previsões do mercado, tá? Vamos deixar isso bem claro. Nem os economistas, nem ninguém, nem o Warren Buffett. Quem acertar o preço do dólar aí pro ano que vem, aí vai ganhar um prêmio. É mais fácil acabar com a carreira do economista do que o contrário. Exato. Se consagrar. A gente aqui no mercado, através de gráfico, fluxo, né, alguma leitura assim do mercado, a gente faz projeções, não previsões. E de acordo com essas projeções, a gente se consegue posicionar melhor, né? Então, por exemplo, eu estava ali olhando o gráfico do dólar faz tempo. Então, assim, eu tinha uma projeção, né? O mercado em si tinha uma projeção de alta do dólar. Ou seja, vamos comprar dólar. É assim que a gente trabalha aqui no escritório, né? De acordo com alguns movimentos do mercado. Show de bola. E aí, só para recordar, a gente está lançando um clube novo aqui, é um clube mais especulativo, é um clube de oportunidades, né? A gente está lançando, a ideia é justamente pegar essas oportunidades do mercado e para quem não tem experiência, né, de bolsa de valores e queira desfrutar um pouquinho desse lado mais especulativo, acho que seria interessante perguntar aí, né, como é que é o clube e tal, como é que são as coisas. Como que é o nome? Gostei do nome do clube. Edictum. É isso aí. Significa touro em latim. Touro em latim, show. Touro em latim, vamos ver, é a origem da nossa língua. Show. Vamos ver se vai ser a origem dos nossos... dos grandes ganhos. Essa é a ideia. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só falar com a gente. Deixa seu comentário, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu.